Conheça 6 fatos a favor da vacinação infantil, segundo especialistas, além dos argumentos apresentados pelo governo federal até agora. Os Estados Unidos e vários países da Europa, como Alemanha e Portugal, já começaram a vacinar crianças a partir de 5 anos contra a Covid-19. No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, autorizou em 16 de dezembro de 2021 a aplicação da vacina da Pfizer em crianças de 5 a 11 anos. Agências reguladoras e especialistas apontam que os benefícios da vacinação infantil contra a Covid-19 superam eventuais riscos da doença. 1. A vacina é eficaz e segura. A vacina é eficaz e segura para as crianças, segundo pesquisadores, agências reguladoras de diversos países, inclusive a Anvisa, e a Organização Mundial da Saúde, OMS. Os médicos destacam ainda que, além dos resultados dos testes clínicos, já é possível observar o que acontece nos Estados Unidos e em outros países que vacinam amplamente suas crianças. 2. A vacina é específica para as crianças. Quando se fala da eficácia e segurança da vacina para crianças, é importante destacar que se trata de um produto que é específico para este público. A vacina da Pfizer aprovada no Brasil para crianças tem dosagem e composição diferentes daquela que já está sendo utilizada para os maiores de 12 anos. 3. Covid é risco para as crianças. Embora as crianças geralmente tenham riscos menores que os adultos mais velhos quando pegam Covid, elas também podem ser vítimas da doença. Ao justificar a necessidade de vacinar as crianças, o Centro de Controle de Doenças, CDC, dos Estados Unidos diz que elas podem desenvolver casos graves de Covid-19 e que também podem ter complicações de saúde de curto e longo prazo desenvolvidas a partir da Covid. A Carta dos Pediatras no Brasil também lembra do risco. A carga da doença na população brasileira de crianças é relevante, incluindo até o momento milhares de hospitalizações e centenas de mortes pela Covid-19 no grupo etário em questão, além de outras já demonstradas consequências da infecção em crianças, como a Covid longa e a Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica, SMP, todas elas de potencial gravidade neste grupo etário. Nos Estados Unidos, foram quase 2 milhões de casos de Covid-19 de crianças de 5 a 11 anos, e as autoridades de saúde apontam que, em algumas situações, as complicações da infecção podem levar à morte. A infectologista Raquel Stucci diz, em entrevista à BBC News Brasil, que o principal argumento favorável à vacinação infantil é impedir que a Covid seja a doença que mais mata as crianças no nosso país. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde, CONAS, divulgou nota na qual diz que nenhuma outra doença imunoprevenível matou tantas crianças e adolescentes em 2021 quanto a Covid. É importante destacar o alerta da Organização Mundial da Saúde, OMS, que aponta que o público entre 5 e 14 anos é o mais afetado pela nova onda de Covid-19 na Europa, e, apesar do menor risco em relação a outras faixas etárias, nenhuma outra doença imunoprevenível causou tantos óbitos em crianças e adolescentes no Brasil em 2021 como a Covid-19, diz o comunicado. 4. Efeito positivo para a educação. A imunização das crianças tem efeitos positivos não só para a saúde delas, mas também na educação, aponta o CDC. Vacinar crianças com 5 anos ou mais pode ajudar a mantê-las na escola e a participar com segurança de esportes, jogos e outras atividades em grupo, diz o órgão. No Brasil, crianças de 6 a 10 anos são as mais afetadas pela exclusão escolar na pandemia, segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF. 5. Proteção coletiva. Vacinar crianças pode ajudar a proteger os membros da família, incluindo irmãos que não são elegíveis para vacinação e membros da família que podem estar em maior risco de ficarem muito doentes se forem infectados, diz o CDC. A epidemiologista Ethel Maciel aponta que vacinar as crianças também faz parte da estratégia coletiva de tentar reduzir a circulação do vírus e controlar a pandemia. 6. Omicron acelera novos casos de Covid no mundo. Se a pandemia parecia ter começado a ficar sob controle diante do avanço da vacinação, a variante Omicron veio reforçar a importância da imunização
e o reforço de medidas preventivas, e levou alguns países a acelerarem a aplicação de doses de reforço, por exemplo. Quanto maior a transmissibilidade, a capacidade daquela variante do vírus de se transmitir para o maior número de pessoas, mais a gente tem que aumentar a cobertura da vacinação na população, explica. Incluir crianças tem essa importância principalmente diante de variantes mais transmissíveis. Segundo a OMS, vacinar as crianças não é urgente. A OMS afirmou em novembro que as vacinas contra a Covid-19 que receberam autorização de entidades regulatórias para serem aplicadas em crianças e adolescentes são seguras e eficazes para reduzir os impactos da doença nesses grupos. A entidade, no entanto, defendeu que não é urgente vacinar esse grupo, ao afirmar que crianças e adolescentes geralmente têm sintomas menos severos da Covid-19 na comparação com os adultos. A OMS vem defendendo a equidade global no acesso às vacinas e pediu aos países que já atingiram uma alta cobertura vacinal para priorizarem a partilha de doses por meio do mecanismo COVAX, antes de começarem a criar campanhas de imunização em crianças com baixos riscos de doenças severas. Stucci diz que a vacinação das crianças é importante porque elas também morrem, mas nos países onde a vacinação não se iniciou ou está se iniciando, temos que priorizar grupos que proporcionalmente morrem mais da doença, idosos e pessoas com comorbidades. Por que o Brasil não começou a vacinar crianças de 5 a 11 anos? O sinal verde foi dado pela Anvisa em 16 de dezembro, mas o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que a decisão ficará para 5 de janeiro. Ele afirmou que a decisão da Anvisa não é suficiente. Assim, embora a Anvisa tenha apontado evidências científicas para aprovar a vacinação infantil, o governo federal decidiu que vai aguardar consulta pública e audiência pública para tomar sua decisão. Para a infectologista Raquel Stucci, não ter pressa neste momento é colocar nossas crianças sob risco, é deixar que elas vivam em um ambiente inseguro. A epidemiologista Etel Maciel aponta que a Anvisa já tomou a decisão levando em conta parâmetros técnicos e científicos e diz que é o órgão que tem as condições de fazer esse tipo de avaliação. Ela considera a decisão do ministro equivocada e diz que essa postura coloca em xeque o nosso próprio Programa Nacional de Imunização, construído a duras penas. Stucci diz que colocar a decisão da Anvisa em consulta pública é uma aberração. Temos comitês de especialistas que assessoram o programa de imunizações para decidir pela inclusão ou não de nova vacina, seja para crianças, adultos, idosos ou gestantes. Conteúdo interessante? Deixe seu like, se inscreva no nosso canal e acione o sininho para receber mais notícias como essa para ficar bem informado. Te aguardo no próximo vídeo. Até lá!